Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 17. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. É um versículo bem curto. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? No dia 31 agora deste mês, nós comemoramos a Reforma Protestante, o movimento que mudou a religião no Ocidente e no mundo. Mas ele não mudou apenas questões religiosas, ele mudou todo um modo de ver o mundo, toda uma cultura foi mudada. A Reforma Protestante, ela nasce da inquietação de um homem, de um monge chamado Martinho Lutero. Então nós vamos comemorar 507 anos de Reforma Protestante. E se hoje nós estamos aqui, se hoje os irmãos estão aqui lendo a palavra, se os irmãos hoje têm a oportunidade de ter uma Bíblia na sua mão, é devido a muito à Reforma Protestante. É devido à luta daquele primeiro monge, que lá em 1517, ele foi até uma igreja na Alemanha, chamada Igreja de Wittenberg, e pregou 95 teses. Quais eram essas 95 teses? Eram muitas coisas, não tem como eu discorrer com os irmãos sobre todas as 95 teses. Mas dentre elas, talvez o cerne que Martinho Lutero levou a pregar essas 95 teses na porta daquela igreja, era: o justo viverá pela fé, e nós não precisamos de artifícios humanos para nos salvar. O que estava acontecendo naquela época, meus irmãos? Bom, os irmãos sabem que a igreja romana, durante a Idade Média, ela conquistou um poder imenso, um poder que chegou a rivalizar com grandes impérios, com grandes reis, a ponto de muitos reis, eu não me lembro o nome deste rei, ele se dirigiu a Roma, ele ficou 3 dias descalço na frente do palácio do Papa, se humilhando até conseguir o perdão do Papa, porque eles estavam em rixa. E quando um Papa amaldiçoava uma autoridade secular, seja ela um rei, seja ela um governador, qualquer que fosse, essa autoridade secular perdia o poder e corria o risco de vida, de ser morto, porque já que ele não tinha a legitimidade mais do poder, as pessoas poderiam tirá-lo do poder a qualquer momento, e o modo mais fácil de tirar alguém do poder era assassinando esta pessoa. Então, quando um papa falava: olha, esse rei está amaldiçoado, ou este governador está sob anátema, significava praticamente a morte da pessoa. Ele se tornava um desconhecido na sociedade, a tal ponto que a Igreja Católica, ela arrogou para si as 2 espadas, a espada espiritual e a espada secular. E ela dizia que a espada espiritual, que era a espada que os papas detinham, era muito mais eficaz, muito mais importante do que a espada secular. Então essa mentalidade na Idade Média foi tomando uma megalomaníaca tão grande que deu poderes quase ilimitados aos bispos romanos. E todo devoto católico, naquela época, o sonho dele era conhecer Roma, de qualquer parte do mundo. É mais ou menos como acontece com os muçulmanos hoje. Todo bom muçulmano, ele tem que fazer pelo menos uma vez na vida uma peregrinação até Meca. Pelo menos uma vez na vida. Assim era a mentalidade católica na Idade Média. Pelo menos uma vez na vida,
alguém, principalmente um monge, um padre, um frade, ele deveria ir conhecer a capital do império, ir conhecer a principal igreja, a igreja de Roma. E assim foi com Martinho Lutero. Martinho Lutero saiu da sua terra natal e se dirigiu até Roma, acreditando que o Papa era um santo homem de Deus, acreditando que a religião católica era a única verdadeira na face da terra, acreditando que Roma era quase que o céu na terra. E quando ele chega em Roma, o que ele observa? Existia mais prostitutas do que padres, mendigos, fetiches, indulgência sendo vendida em troca da salvação. Ele ficou horrorizado. E ali, voltando para casa, ele meditando nas Escrituras, ele não conseguia ter paz na sua cabeça, paz no seu espírito, paz na sua alma. Por mais que ele fizesse penitências, por mais que ele rezasse, por mais que ele fizesse trabalhos para a igreja, a sua alma ainda estava inquieta. E ali, ele pegando a Bíblia, e de repente o Espírito Santo vem e ilumina a mente, o coração daquele homem, e ele para na leitura que nós acabamos de fazer: o justo viverá pela fé. E o Espírito Santo fala com Lutero: você não precisa de fazer mais nada, tudo que deveria ser feito já foi feito, tudo que Deus tinha que fazer para a sua salvação já foi feito, você só tem que tomar pela fé. E a partir daquele momento, quando ele entendeu essa mensagem que havia se perdido durante a Idade Média, quando ele entende essa mensagem evangélica, ele nasce de novo, ele tem um novo nascimento, ele tem uma nova postura, ele começa a ter uma nova visão das coisas de Deus. E ali, quando ele começa a ter esta nova visão, ele começa a contrastar essa visão com as doutrinas católicas da época. A principal doutrina que chama a atenção de Martinho Lutero é a doutrina das indulgências. O que era uma indulgência? Uma indulgência era uma contribuição que se dava para a igreja na época, uma contribuição em dinheiro, em espécie, e essas contribuições, elas poderiam pagar os méritos do tesouro de Cristo que a Igreja Católica detinha na época. Isso, eu estou falando de uma mentalidade católica. Então, dentro da teologia católica, eles acreditavam que todos os feitos dos santos, das santas, do passado, tudo isso foi acumulando como que se fosse um tesouro espiritual que estava no céu. Inclusive os méritos de Cristo, os méritos de Maria, dos santos e por aí vai. Então, se alguém quisesse se beneficiar de alguma coisa espiritual, eles poderiam sacar, como se fosse um banco, sacar essas riquezas espirituais através das indulgências. Então, ele dava um dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro e era prometido para ele uma indulgência. Que indulgência era essa? Existia vários tipos de indulgências. A principal que horrorizou Martinho Lutero era você poder pagar todos os pecados. Não só pagar os pecados passados. Então você contribuía com a indulgência, imediatamente aquele padre, aquele monge, aquele frei ali que estava cobrando a indulgência, te absolvia dos seus pecados. Mas eles iam além. Eles não só pagavam dos pecados passados, mas eles estavam comprando indulgência para os pecados futuros que eles iriam cometer. Olha que doideira, olha que maluquice, olha quantas heresias. E para piorar ainda, não era só de pessoas vivas, era até dos mortos. Por exemplo, se o meu pai, ele foi para o purgatório, e eu sabia que os pecados que o meu pai tinha cometido nessa vida, dava, por exemplo, 100 anos de purgatório para ele, sofrendo, até ele ser limpo no purgatório e ir para o céu, o que eu poderia fazer? Eu poderia sacar o meu dinheiro e pagar pelos pecados do meu pai no purgatório.
e essa pena de 100 anos poderia ser reduzida para 1 ano apenas. Era isso que estava acontecendo na Idade Média. Quando Martinho Lutero viu isso, e depois dele ter consultado a Bíblia, ele comparou isso com as Escrituras e falou assim: isso não é possível, isso é antibíblico, isto é heresia. Não é possível que o Papa esteja por detrás disso, porque até então ele achava que o Papa era inocente. Então ele pega, escreve 95 teses, 95 coisas que a Igreja Católica estava pregando que não condiziam com o cristianismo, com a palavra de Deus. E ele prega isso naquela igreja, na porta daquela igreja. E isso chega até os ouvidos do Papa. O Papa então manda Martinho Lutero se consertar, renegar tudo o que ele fez. Martinho Lutero falou: eu não vou fazer nada disso. Pegou a bula do Papa, que é a carta que o Papa mandou para ele, e rasgou a carta. Isso virou um alvoroço. Porque quando você contestava o Papa, você estava contestando o maior líder de todo o império da época. Todo o império. Aí em 1521, eles fazem uma dieta, que era uma reunião deliberativa, que valia para todo o império, e convoca Martinho Lutero. Mas não convoca Martinho Lutero para eles discutirem as ideias, para um debate. Ele convoca Martinho Lutero para renegar tudo o que ele havia pregado, tudo o que ele havia aprendido através da Bíblia e do Espírito Santo na vida dele. E aí ele profere as seguintes palavras: a menos que seja convencido pelas Escrituras e por raciocínio claro, não aceita a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem uns aos outros. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei em nada, pois ir contra a consciência não é correto e nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Foi nessa época que ele criou aquele hino tão maravilhoso, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. E se você prestar atenção na letra deste hino, fala sobre a proteção de Deus. Quando ele criou esse hino, ele estava indo para essa dieta, para encarar não só as cortes papais, mas as cortes seculares. E ali, pela providência de Deus, ele só não foi morto e preso porque Deus levantou um príncipe que falou: vem cá, Lutero, eu gosto do que você está falando, eu concordo com o que você está falando, você vai ser meu protegido. E ali esconderam Lutero, com medo dos prelados papais raptarem ele e matarem-no. Raptaram ele, esconderam ele numa carruagem e levaram ele para o castelo deste príncipe. E ali ele ficou até a sua morte. Essa foi o início, o estopim da Reforma Protestante. Mas eu quero falar para os irmãos hoje a herança da Reforma Protestante para nós. Tá? O que este homem, este monge alemão, em 1517, o que de lá para cá ele deixou de herança para nós? E o que a igreja precisa saber sobre os princípios que este homem deixou? O título do nosso sermão de hoje é A Reforma Protestante, ontem e hoje. E eu quero falar então sobre os 5 solas. Os 5 solas, que são 5 lemas da Reforma Protestante. Primeiro lema, primeiro sola, sola scriptura, ou somente as Escrituras. A palavra sola em latim significa somente. Sola scriptura, somente as Escrituras. Sola gratia, somente a graça de Deus. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. E sola Deo glória, somente a Deus a glória. Esses são 5 solas, irmãos. Esta é a herança, este é o princípio que todo evangélico deveria ter em mente, ou de toda a igreja evangélica deveria
professar e praticar. E é por desconhecer, é por ignorância desses 5 solas que nós temos igrejas praticamente hoje em dia derrotadas, igrejas mais pagãs do que bíblicas, mesmo entre os evangélicos. Então eu quero falar para os irmãos do primeiro sola Escritura. Abrem em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Vamos passear um pouco pela Bíblia Sagrada hoje, irmãos. 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo vai falar sobre a importância das escrituras sagradas. Ele vai dizer assim, olha: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então ele está dizendo aqui que toda a escritura inspirada por Deus, ela é proveitosa para corrigir e aperfeiçoar o ser humano, principalmente o cristão, o homem de Deus. Só que na época de Lutero, o que estava acontecendo? Os católicos, os papas seguiam a Bíblia? Não. Eles não tinham Bíblia e proibia que a Bíblia fosse lida pelo povo. E o pior, quando a Bíblia era lida dentro da Igreja Católica, era lida apenas pelos padres, os mais instruídos, e era lida em latim. Só que as pessoas, por exemplo, da nação de Lutero, que eram alemães, eles não entendiam latim. Como que você vai ser edificado na sua fé? Olha o que Jesus diz lá na parábola do bom semeador. Uma das partes que ele joga a semente, vem as aves e comem essa semente. E aí Jesus explica a parábola. Olha, a semente é a palavra de Deus. Agora, as aves é o inimigo. Quem ouve a palavra de Deus e não entende, vem o maligno e arrebata do coração. Agora eu pergunto aos irmãos, como que você vai entender a palavra de Deus se não está no seu vernáculo, na sua língua própria? É a mesma coisa que eu começar a chegar aqui e começar a pregar em, sei lá, inglês, em búlgaro, em russo. Os irmãos seriam edificados? De modo algum. É por isso que Paulo fala lá no capítulo 12 de Coríntios sobre as línguas estranhas. Se você quer edificar a igreja, o apóstolo Paulo fala, não fique pregando em línguas, pregue no seu vernáculo para as pessoas entenderem. A língua, se você quiser, fale você com Deus, porque você precisa entender para ser edificado. Quando Martinho Lutero, ele impõe esse lema do sola escritura, ele confronta as doutrinas católicas com as escrituras sagradas. Ele está tocando justamente nessa parte. Eles não davam a Bíblia para o povo. No lugar da Bíblia, o que eles tinham? Tradições da igreja. O que eles chamam de tradição oral até hoje. O que é a tradição oral para os católicos? Tradição oral é todo um conjunto de coisas que eles falam que foi transmitido, não pela palavra escrita, mas de boca a boca, de Cristo até o Papa presente. Então eles falam que isso é uma tradição oral. Quando você vai falar para um católico, me prova na Bíblia o purgatório, ele vai falar para você assim, nem toda doutrina católica você tem que provar na Bíblia. Por quê? Porque isso é fruto da tradição oral da nossa igreja. Então qualquer heresia que a igreja católica criou ou venha a criar é baseado na tradição oral. Martinho Lutero, quando viu isso, falou assim, não, isso está errado. É somente pelas escrituras que você tem que tirar doutrina. A sua fé, a sua vida, ela depende das escrituras sagradas. E ali, ele começou a combater. Está errado o purgatório. Está errado a idolatria a respeito de Maria. Não existe intercessão dos santos. A Bíblia não fala nada sobre isso. Não existe limbo para as criancinhas que morrem sem o batismo.
O Papa não é o vigário de Cristo, ele não é o nosso intercessor. Só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, está na palavra. Papa não está na Bíblia. A igreja não salva, quem salva é Cristo. É isso que está na Bíblia Sagrada. Ele começou a combater com as Escrituras. E hoje, meus irmãos, como que está o nosso cristianismo hoje em dia? Paulatinamente, muitas igrejas estão fugindo do solo da Escritura. É revelações de profetas, é revelações de apóstolos, é o que o fulano A disse, é o que o fulano B disse, está quase a par com as Escrituras Sagradas. Aí você vai para o mundo das seitas. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, eles consideram seus livros tão inspirados quanto a Bíblia Sagrada, e eles dizem isso, eles não têm vergonha de dizer isso, que o livro da sua profetisa e fundadora Ellen Goldwhite é tão inspirado quanto a Bíblia Sagrada. É o mesmo grau de inspiração. Dá para você confiar nisso? Quando você vai estudar a vida dessa mulher e os escritos dela, você vai ver somente erros, heresias, falsas profecias. Dá para confiar nessa asseveração? Dá para confiar nessa falsa afirmação? De jeito nenhum, meus irmãos. Eu não posso ficar confiando em palavras de homem. Aliás, tudo o que nós dizemos, né, pastor? Os pastores dizem no púlpito, tem que passar pelo escrutínio da palavra de Deus. Não é porque eu sou pastor da igreja, eu tenho a total autoridade sobre a palavra de Deus. Não, os irmãos que estão aí embaixo têm a total liberdade e autoridade de conferir com o que eu disse se está a par com a palavra de Deus. Não foi assim que os bereanos foram elogiados? Lucas vai falar que quando Paulo chegou em Bereia, começou a pregar sobre Jesus, começou a provar que Jesus era o Messias nas profecias do Antigo Testamento. Lucas vai falar que os bereanos não foram acreditando assim, de repente, de qualquer maneira, no apóstolo Paulo, só porque ele tinha credenciais de apóstolo, só porque ele tinha recebido revelação de Deus. Não, Lucas fala que eles compararam com as Escrituras para ver se era assim. E eles foram repreendidos por isso? Não. Lucas não fala assim, mas como que vocês fazem umas coisas dessa? Olha o grande apóstolo Paulo, um homem chamado por Deus, um homem que teve revelação direta do próprio Jesus Cristo, um homem que passou 14 anos lá, enclausurado, só estudando as Escrituras e recebendo revelação de Cristo, um homem que subiu até o terceiro céu, um homem que fez viagens missionárias. Como vocês ousam questionar a autoridade do apóstolo Paulo? Foi isso que Lucas fez? Não. Lucas fala que eles foram chamados de mais nobres do que os outros, porque eles conferiram todos os dias o que o apóstolo Paulo estava dizendo com a palavra de Deus. Irmãos, cuidado com a internet, cuidado com certos cultos, onde a pessoa fala que recebeu revelação de Deus, onde a pessoa fala que recebeu a palavra de Deus ali, que ela está recebendo uma nova revelação, que você tem que fazer coisa A ou coisa B, e quando você vai procurar na Bíblia, você não encontra. Mas ela fala, não, eu sou o servo de Deus, eu sou o apóstolo tal, eu sou o profeta tal, eu faço curas, eu faço e aconteço. Nada disso. Sola Escritura, sola Escritura, sola Escritura. Somente as Escrituras é a autoridade final de fé e prática da igreja evangélica no Brasil, meus irmãos. Somente as Escrituras. Não é o que eu sinto, não é o que eu penso, é o que as Escrituras me dizem que vai construir a minha identidade. Eu não sou a moldura da sociedade, não é a sociedade que me molda, quem me molda é a palavra de Deus. Quem diz quem eu sou é a palavra de Deus. O diabo pode até dizer para você, você é fraco, você é ingênuo, você não merece a salvação.
Mas quando eu olho para a palavra de Deus, está escrito: somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Deus nos considera santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Fomos predestinados para sermos filhos de Deus. Efésios capítulo 1. Então, quando eu olho para isso, eu não vou crer o que está dizendo o meu pensamento, o que está dizendo o meu sentimento, o que as pessoas estão dizendo sobre mim, ou o que o diabo diz sobre mim. O que vale na minha vida é o que Deus diz sobre mim. Essa é a minha identidade. Há muitos crentes perdidos hoje em dia, irmãos. Hoje nós temos uma geração, quem esteve ontem lá no nosso seminário, ouviu o que eu falei sobre as duas gerações que estão se convertendo, de evangélicos que estão se convertendo ao catolicismo. A geração dos milênios e a geração Z. Ambas são gerações perdidas nas suas identidades. Eles não sabem o que eles são. Não sabem o que eles são. Eles estão à procura de identidade. Mas a palavra de Deus, ela me traz a identidade. Eu sou um salvo e remido no sangue de Jesus. Essa é a minha identidade. Eu sou um salvo que estou esperando a glória do céu. Essa é a minha identidade. Eu sou um filho de Deus. Essa é a minha identidade. Eu sou um cidadão do céu. Essa é a minha identidade. É o que a palavra de Deus diz sobre mim que vale. Teve um pastor agora, uns anos atrás, pastor bem conhecido, foi expulso da igreja batista. Ele chegou e falou que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia está muito arcaica. Está muito arcaico. Essas coisas aqui já não servem mais para nós hoje. Por exemplo, a questão do homossexualismo. Como que nós vamos tratar os homossexuais? Nós vamos falar palavras antigas da época do apóstolo Paulo, que eles têm que se converter, têm que deixar o homossexualismo? Não, isso está errado. Isso não condiz com a cultura moderna. Vamos atualizar a Bíblia, porque a Bíblia está antiga. Foi escrito para um povo que ele tinha pouco conhecimento. Vamos atualizar a palavra de Deus. Essa era a ideia deste homem. A palavra de Deus não precisa de atualização. Somos nós que precisamos de arrependimento. Porque a palavra de Deus, como disse Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Mais atual. Sola Escritura. Não é a cultura moderna que vai dizer como interpretar a palavra de Deus. Não é a sociedade que vai dizer como interpretar a palavra de Deus. Não é a cultura, não é a ciência que vai dizer para mim que a Bíblia está errada, que ela precisa ser atualizada. É a Bíblia que tem que consertar todas essas coisas. É a Bíblia que tem a palavra final. Por isso que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e proveitosa para aperfeiçoar o homem de Deus, para toda boa obra. Nós respeitamos os conhecimentos fora da palavra de Deus. E nós não negamos isso. Nós sabemos que a história, ela traz conhecimento para nós. A ciência traz conhecimento para nós. Há outras áreas de conhecimentos muito boas, mas nenhuma delas são infalíveis. A única que tem conhecimento que é infalível é a palavra de Deus. Porque a ciência, meus irmãos, ela vai evoluindo e vai passando e vai se tornando obsoleta com as descobertas, mas a palavra de Deus não, ela permanece a mesma. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Você acredita nessa palavra? Você acredita no poder desta palavra? Você acredita que essa palavra pode transformar vidas? Você tem falado dessa palavra para as pessoas ao seu redor? Porque se nós acreditamos que essa palavra tem esse poder, então a consequência lógica é nós queremos falar dessa palavra para as pessoas também receberem esse poder. O problema da igreja hoje é que elas não acreditam mais na palavra, a não ser teoricamente. Nós acreditamos teoricamente na Bíblia, mas nós colocamos isso em prática? Muitas vezes não. Mas aqueles homens do final da Idade Média,
Eles acreditavam que essa palavra tinha poder. E por isso eles saíram pregando somente as Escrituras. Tem o poder de transformar a sua vida. Tem o poder de ditar para você qual é a verdadeira fé, qual a verdadeira doutrina e qual a verdadeira prática da igreja. Outro lema, meus irmãos, Solus Christus. Esse é o segundo lema da Reforma Protestante. E eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 11. Depois, 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O apóstolo diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Meus irmãos, esse segundo lema da Reforma Protestante, ele fez muito sentido na época. Por quê? Porque junto com Cristo, o que a igreja romana fazia? Ela pegava e colocava um panteão de muitos intercessores. Olha como que era difícil você ser religioso nessa época. E olha como que a igreja, ela dominava e controlava a burocracia da salvação dos católicos romanos. Primeiro, você tinha o padre. Depois você tinha o bispo. Depois você tinha o papa. Depois do papa você tinha os santos. Depois dos santos você tinha Maria. Aí você chegava a Cristo e a Deus. Meu Deus do céu. Só de pensar nisso já me cansa já. É como a fila do SUS. Olha que coisa terrível. Então você não podia chegar diante de Deus. Você não podia chegar diante de Cristo. E para piorar as coisas, alguns escritores, chamados de doutores da igreja na época, começou a escrever muitas besteiras que tirava o foco de Cristo e colocava em Maria. O que eles estavam falando? Eles estavam falando que Jesus era muito bravo, Jesus era muito severo, então você não tinha que ir ao filho, você tinha que pedir para a mãe, para o filho atender. Pede para a mãe que o filho atende. Já ouviram isso? Isso vem da Idade Média. Um dos escritores, se os irmãos lerem um livro chamado As Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, os irmãos vão ficar escandalizados com as coisas que esse homem fala. Ele praticamente transforma Maria em uma deusa. E ele é quase da época de Lutero. Ele praticamente transforma Maria em uma deusa. Ele diz que você não pode ir diretamente a Deus, porque Deus é um juiz. Você tem que ir diretamente a Maria, porque Maria tem um coração de mãe, um coração mais aberto. Se Deus não te salvar, com certeza Maria vai te salvar. Está lá escrito, irmãos. Tem um outro livro pior ainda, que é de um outro santo, chamado Montfort. Esse livro chama A Verdadeira Devoção de Nossa Senhora, que é pior ainda, porque lá eles fazem hinos de louvor a Maria. Era essa a situação da Igreja Católica na época, e não está diferente. Quando Lutero viu isso, ele falou assim: não, de modo algum, a Bíblia não fala de intercessão de santo nenhum, não tem nada na Bíblia falando disso. Olha o que o apóstolo Paulo ensina, olha o que Pedro ensina, olha o que João ensina, olha o que Tiago ensina. Não tem intercessão. Vai para o Antigo Testamento, você não tem intercessão de pessoas mortas. Olha para 1 Timóteo, que nós acabamos de ler. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Você quer um advogado? Você tem Jesus. Você quer um sacerdote? Você tem Jesus. Você quer um mediador? Você tem Jesus. Você quer um salvador? Você tem Jesus. Você quer um amigo? Você tem Jesus. Solos Cristos. Solos Cristos. Esse foi o lema, essa foi a bandeira que os reformadores empunharam. O que nós temos hoje, irmãos? Muitas vezes nós temos dentro da igreja essa mistura ainda. É Cristo e o mundo. Você já se decidiu por Cristo? Ou você está adicionando outras coisas junto com Cristo? Ah, mas eu não tenho intercessores, eu não creio em santos. Mas e as coisas mundanas que você faz? Você não está dividindo com Cristo essas coisas? Será que é só Cristo na sua vida mesmo? Ou é Cristo e a sua família? Ou é Cristo e o seu emprego? Ou é Cristo e a sua conta bancária? O que te impede na vida de dar ela totalmente nas mãos de Cristo? Nós devemos abraçar o Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, toda a nossa inteligência, todo o nosso espírito, com o nosso corpo. Somente Cristo, irmãos, somente Ele que morreu na cruz. Maria não morreu na cruz, nenhum santo morreu na cruz. Somente Jesus deu a vida por nós. Somente Ele sabe o que você pensa, somente Ele sabe o que você sente, somente Ele sabe o que você passa. Jesus, Ele teria que vir e morrer por nós, como um homem. Sabe por que Jesus tinha que tomar carne? Muitas pessoas pensam, olha, bastava Deus transformar as coisas do mundo. Simplesmente Deus falou assim, eu vou criar outras pessoas, vamos acabar com esse negócio, tá? Vamos virar a página, tá? Ou eu vou perdoar todo mundo, tá todo mundo perdoado, eu tenho poder para isso, eu vou perdoar todo mundo e começa tudo novamente. Deus podia fazer isso? Deus podia, só que Deus é justo. Deus iria criar novamente uma raça, com o quê? Novamente com livre-arbítrio. Novamente o livre-arbítrio ia dar a possibilidade das pessoas fazerem escolhas, como Adão e Eva, como os anjos fizeram. E novamente nós teríamos esse problema. Isso não ia resolver o problema do mundo. Deus passar a mão na cabeça das pessoas e falar assim, tá tudo certo, meu filho, eu vou te perdoar, eu sou bondoso e amoroso. Não peca mais não, tá? Põe uma varinha mágica na cabeça dele e pum, tudo começa novamente. Só que vai passar o tempo. E essa pessoa que tem um livre-arbítrio, ela vai fazer escolhas. O que Deus fez? A maneira mais sensata, a maneira mais eficaz. Manda Jesus Cristo morrer na cruz e transformar essas pessoas. Essas pessoas vão se tornar um exército chamado igreja. E eu estou preparando essa igreja. Esses vão ser os meus súditos que vão morar comigo no céu. Você está sendo preparado para morar com Deus no céu. É por isso que você passa necessidade. É por isso que você passa tribulação. É por isso que Deus permite você passar lutas. É por isso, muitas vezes, que Deus quebra o seu orgulho. Sabe por quê? Porque Deus está te preparando para morar com Ele. Não é qualquer um que vai morar com Ele, não. São pessoas especiais, de boas obras, como diz o apóstolo Pedro. Nós somos nação santa, sacerdócio real, um povo preparado para morar com Deus. Agora, olha que maravilha. Deus vem, toma a carne humana, se transforma em um homem de verdade. Não é que o Espírito de Cristo veio e pum, entrou dentro de um corpo humano. Não é isso. Ele se transformou em um homem de verdade, como nós, porém sem pecado. E a Bíblia fala lá em Hebreus que Jesus sofreu todas as coisas, todas as tentações Ele sofreu. Jesus sabe, se você está sendo traído ou traída, ou já foi traído ou traída, Jesus sabe o que é traição. Se você já teve a perda de um ente querido, Jesus sabe que Ele já passou por isso. Se você vê misérias no mundo e seu coração chora por isso, Jesus viu um monte de pessoas morrendo na sua época. Jesus passou por tudo que nós passamos. Todos os sofrimentos, Jesus passou.
Não pense que você está sozinho. Não pense que você está sozinha. Deus, Ele não é um ser que está lá em cima, que só olha a gente de cima para baixo. Um ser que não participa do nosso sofrimento. Não. Esse pode ser o Deus dos muçulmanos. Esse pode ser o Deus que os judeus acreditam. Esse pode ser o Deus de outras religiões. O Deus cristão não é assim. Sabe por quê? Porque o Deus cristão se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. A partir do momento que Jesus se fez carne e habitou entre nós, Ele sabe o que nós precisamos. Ele sente o que nós sentimos. Então, Ele pode levar essas coisas ao próprio Pai. O próprio Pai sente o que o Filho sente. E o Filho sente o que nós sentimos, porque Ele é Deus, homem, até hoje. Você já percebeu nesse detalhe? Jesus é a única pessoa da Santíssima Trindade que tem corpo. E Ele terá corpo por toda a eternidade. Toda a eternidade. Ele poderia ser como o Pai e o Espírito Santo, que são espíritos. Capítulo 4, versículo 24 do Evangelho de João. Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. E o Espírito Santo, não preciso nem falar, ele é o Espírito de Deus. É o Espírito. Jesus também era assim, mas Ele veio e se tornou carne, por amor de mim e de você. Ele é diferente dos demais membros da Trindade. Você acha que esse Deus ele vai te abandonar nas horas que você mais precisa dele? Você acha que Ele vai te abandonar? Você acha que vale a pena sair da igreja para pegar as coisas do mundo? Sendo que um Deus que deu a vida por você está louco para te levar para o céu, te transformar. Não vale a pena, meus irmãos. Vale a pena a gente segurar em Jesus, ficar firme em Jesus. Não é o pastor que vai te levar para o céu, não é o seu pai que vai te levar para o céu, não é a sua esposa que vai te levar para o céu, é Jesus que vai te levar para o céu. Então nós estamos sendo preparados. Então cada vez que nós sofremos, isso não significa que Deus não nos ama. Não é esse o recado de Deus, não é essa a mensagem, não é essa a realidade. Quando nós sofremos, é a permissão de Deus para nós sermos treinados. Porque o próprio Filho de Deus foi treinado no sofrimento, está escrito em Hebreus. Ele foi treinado no sofrimento. Se Jesus foi treinado no sofrimento, que dirá nós? Comedores de arroz e feijão. Solos Cristos. Pastor, eu tenho até que horas? Solos Cristos. Sola Gratia. O outro lema. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Eu gostaria que alguém lesse para mim agora, por gentileza. Alguém pode ler? Calma, gente, é um de cada vez, viu? Não se apavorem, um de cada vez, calma. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, a irmã falou de cor. Está escrito aí? Muito bem, hein? Vocês estão me trapaceando, né? Fake news, fake news. Muito bem, obrigado, viu, minha irmã? Sola gratia, somente a graça. Baseado onde? Na cabeça de Lutero? Não, na Bíblia Sagrada, está aqui, a irmã acabou de ler. Isso não vem de vós. O que não vem de vós? A salvação, a graça, porque ela é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o que estava acontecendo na época de Lutero? As pessoas estavam acrescentando coisas à graça de Deus, acrescentando, por exemplo, as penitências.
a graça de Deus, acrescentando o batismo, a graça de Deus, acrescentando, por exemplo, a intercessão dos santos, a graça de Deus, as boas obras, a graça de Deus. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Nada vai nos deixar mais salvos. Nós já somos salvos pela graça de Deus. Nada do que você faz na igreja vai deixar você mais salvo. Eu sei que tem muitas igrejas aí que condicionam a salvação das pessoas a algumas questões, por exemplo, como o dízimo. Se você não der o dízimo, você está perdido. Se você não fizer isso, você está perdido. Por exemplo, vamos para as seitas, que é a nossa área. Os adventistas do sétimo dia. Se você não guardar o sábado, você não pode ser salvo. As testemunhas de Jeová. Livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 255 deste livro. Eles diz claramente: se você não pertencer à organização de Jeová, você não pode encontrar a dádiva da vida eterna. Você tem que pertencer à organização das testemunhas de Jeová. Para os espíritas, fora da caridade não há salvação. É o lema espírita. Então você tem que fazer boas obras para expiar as suas faltas, o seu karma de vidas passadas. Fora isso, você não pode encontrar salvação. A salvação de muitas pessoas é encontrada no sucesso aí fora, é encontrada no conhecimento, um tipo de gnose moderna. Nada disso, irmão, vai nos acrescentar a salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Agora, veja, o apóstolo Paulo, ele continua. Porque nós fomos criados para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos criados para praticar boas obras. A partir do momento que você se converte a Cristo, nasce de novo, é natural que você começa a mudar de vida. Martinho Lutero falava o seguinte: Deus não precisa das suas boas obras, o seu vizinho precisa. O seu vizinho precisa. Então na igreja, você tem que dar o dízimo, porque a igreja faz missão com esse dízimo, porque a igreja ela constrói coisas com esse dízimo, que vão atrair pessoas, que vão ouvir a palavra, que vão ter as vidas transformadas. É com a sua oferta e o seu dinheiro que você envia missionários. É com a cesta básica que você ajuda aquelas pessoas em mais necessidade. São tudo boas obras, mas nada disso vai acrescentar 1 milímetro na sua salvação. Porque ela é pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Somente a graça. E nós podemos nos jogar nos braços de Deus e acreditar que Deus, Ele garante a nossa salvação, porque Ele prometeu que se você entregar sua vida para o seu filho, Ele vai te limpar, Ele vai te justificar, Ele vai te santificar, e Ele está te preparando para levar para o céu. Nós devemos ter certeza da nossa salvação, porque o Deus gracioso foi Ele que nos prometeu. Nós não temos mérito em nada, irmãos, na nossa salvação. A teologia católica, por um outro lado, acredita que você tem que contribuir com a sua salvação, praticando boas obras. Cada vez mais que você faz boas obras, aumenta o seu peso de justificação. Deus vai te justificando cada vez mais, conforme você vai fazendo mais boas obras. Lutero falou assim: não! A justificação ela é dada no momento da conversão. Deus, Ele imputa a justiça de Cristo em nós. Ele faz uma transferência. A minha maldade, a minha perversidade é transferido na cruz de Cristo. E a justiça de Cristo é transferida na minha conta. E quando Deus olha para mim, Ele não olha mais como um pecador. Ele olha para mim como um santo. Ah, mas eu não estou me sentindo um santo. Mas Deus, Ele olha para você através de Cristo, se você estiver em Cristo. Outro lema, sola fide, somente a fé. Somente a fé. O justo viverá pela fé.
Agora, que fé? Que fé? Muitas pessoas acham que a fé é um sentimento. Olha, eu estou sentindo que eu tenho bastante fé agora, então eu sei que Deus vai me abençoar. Aí muitas vezes ela chega na igreja e estou sem fé. Até igual uma garrafa, né? Estou com pouca fé. Estou com pouca fé, pastor. Ore por mim. Não sei se Deus me ama. Não sei como é que vai ser a minha vida. Não sei se vou continuar na igreja. Estou com pouca fé. Aí o pastor ora por ela. No outro dia ela: irmãos, estou renovado, estou renovada. Estou com muita fé em Deus. Estou sentindo a presença de Deus. Passa uma semana, vem a luta. Estou com pouca fé, irmãos. Ore por mim. Irmãos, que história é essa? Isso não é fé. Isso não é fé. Fé não depende de sentimento e de crença mental. Isso não é fé. Fé é confiança. Fé é confiança. Fé, sabe o que é fé? É quando o pai vai atravessar a rua com a criança e pega na mão da criança. E pode estar passando aquele monte de carro. E a criança se sente segura na mão dele. Porque ela acredita, ela tem confiança no seu pai. Que o seu pai nunca vai soltar a sua mão. E ela nunca será atropelada. Isso é confiança. Essa é a fé que Deus exige de nós. É confiança no que Ele prometeu e no que Ele fez. Não depende dos meus sentimentos. Não depende de como eu estou. Não depende de como eu entendo. Depende de como Deus prometeu, do que Ele prometeu. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você esteve hoje na escola dominical, você ouviu essa mensagem poderosa hoje, através da escola dominical. As promessas de Deus, elas se cumprem, meus irmãos. Isso é fé. Fé é isso, é confiança no Deus que prometeu, no Deus que criou os céus e a terra. Não importa o que eu estou passando no momento, não importa o que eu estou vendo, eu posso estar vendo uma montanha na minha frente, mas a minha confiança em Deus, ela me leva a acreditar que Deus, de alguma maneira, Ele vai fazer alguma coisa, que essa montanha vai sair da minha frente e eu vou passar ileso. Eu vou atravessar, eu vou conseguir a vitória, porque fiel é aquele que prometeu. Tudo pode estar assim, ao contrário. Eu posso estar vendo tudo trevas, não posso estar vendo nem um pinguinho de luz no fim do túnel. O túnel está tudo escuro para mim. Eu olho para a minha família, não está convertida. Eu olho para o meu filho, ainda está nas drogas. Olho para o meu marido, ele é incrédulo, ele critica a igreja. Eu olho para o mundo, eu não tenho emprego. Vou buscar emprego, eu só levo uma porta na cara. Mas Deus prometeu algo para mim. Deus prometeu que o justo não mendigará o pão. Se Deus prometeu, eu vou me basear nessa promessa e na confiança nesse Deus poderoso. E pode ter certeza, Deus ele vai fazer as coisas de acordo com a sua vontade, com a vontade dele e de acordo com as nossas necessidades. Nem sempre aquilo que nós pedimos nós necessitamos. Deus vai dar aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós pedimos. Preste atenção nisso, tá? Isso é confiança, isso é fé. Somente a fé, sola fide. E por último, meus irmãos, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Somente a Ele a glória. Somente a Ele a glória. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 11, versículo 36. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Toda a glória. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Somente a glória para o Senhor. Eu não tenho glória, o pastor não tem glória, a igreja não tem glória. Nenhum ser humano vai roubar a glória de Deus. A glória que pertence somente a Ele. Há muitos figurões religiosos hoje em dia que fazem, acontece, tem impérios religiosos e eles acham que é glória para ele. Eles vão cair do cavalo. Quando eles chegarem diante do tribunal de Cristo, eles vão cair do cavalo.
Porque eles vão aprender a duras penas que a glória é somente para Deus. Ele não divide a sua glória com nenhuma criatura humana. Somente a do Senhor. Os reformadores, principalmente Lutero, ele olhava para esse lema e ele dizia: a glória não é do Papa, a glória não é do império da Igreja Católica, a glória não é dos santos, a glória não é de Maria, a glória é unicamente de Deus, para Deus e por Deus. Muitas pessoas estão dividindo a glória de Deus. Divide a glória de Deus com muitas coisas. Quando a gente prega aqui no púlpito, a gente tem que se humilhar, nós que somos pastores. Nós temos que pedir misericórdia para Deus. Eu sei que tem muitos pastores que pregam para a sua própria glória. Quando a igreja recebe, a pessoa fica inchada. A pessoa se enche. É como que ela tivesse uma participação no poder que a igreja estivesse recebendo. Ela está querendo dividir a glória que é somente a Deus com ela. Nós não podemos fazer isso. Quando nós subimos nesse púlpito, nós temos que pedir misericórdia para Deus, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. E o diabo vai tentar esses pastores e pregadores. E neste momento nós temos que falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pobre e pecador. Martinho Lutero, no final da sua vida, a última frase que ele disse, no final da sua vida, ele estava morrendo, ele disse: somos todos mendigos. Somos todos mendigos. Nós não merecemos nada. A glória é somente de Deus, meus irmãos. Eu quero deixar para os irmãos aqui o último lema, um lema que é pouco conhecido da Reforma. Ecclesia reformata sempre reformanda. A igreja reformada sempre se reformando. A igreja brasileira hoje, principalmente, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, ela precisa se reformar. Ela precisa voltar aos 5 solas. Ela precisa de uma reforma. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos voltar apenas à fé, apenas à graça. Nós precisamos dar apenas glórias a Deus. Somente a Deus deve receber a glória. Nós devemos voltar, acima de tudo, às Escrituras sagradas. Deixar que as Escrituras regem a nossa crença, a nossa doutrina, a nossa prática, a liturgia do nosso culto. Tem que ser baseada nas Escrituras, nos princípios das Escrituras sagradas. Nós devemos voltar à palavra de Deus. A igreja no Brasil precisa de reforma. Não essa reforma que vocês estão vendo aqui, do templo. Precisa de uma reforma doutrinária. Precisa de uma reforma espiritual. Quantos estão doentes dentro da igreja? Quantas pessoas estão pregando doentes dentro da igreja? Precisa de reforma. E a reforma protestante, irmãos, eu sei que ela teve um monte de defeitos. Os reformadores tiveram um monte de defeitos. Ensinaram algumas coisas erradas também. Mas mesmo assim, eles deixaram um legado muito bonito para nós e espiritual, que nós devemos nos apegar até hoje. Sola as Escrituras, sola fide, sola gratia, solus Cristo e sola Deo glória. Esse é o lema da reforma. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado por estar aqui, Senhor, na Igreja Evangélica da Paz em 2024, pela sua misericórdia. Obrigado porque essa igreja está com as portas abertas. Quantas pessoas estão vindo aqui, Senhor, querendo salvação, procurando salvação? Quantas pessoas encontraram salvação nessa igreja, Senhor? Essa igreja tem como lema seriedade na palavra, que ela continua tendo seriedade na palavra, meu Deus. Que a palavra seja, Senhor, a bandeira que ela possa empunhar, Senhor, contra o pecado, contra o mundanismo, contra as heresias, ó Pai.
Senhor, eu lhe peço por cada irmão que está aqui nesta noite, cada irmão, desde lá, Senhor, do saguão, Senhor, até aqui neste púlpito, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia de nós, nos abençoar, nos segurar, nos guardar, ó Pai, nos abençoar, ó Deus, que amanhã, a cada irmão que vai, Senhor, para o seu lar, vai para o seu serviço, que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre a vida dele, que o Senhor possa, Senhor, dar entendimento, edificar a vida dele, ó meu Pai amado, que ele possa prosperar, aqueles que não têm emprego, que o Senhor possa abrir as portas de emprego, aqueles que estão doentes, que o Senhor possa colocar as tuas mãos e curá-los, ó Pai, aqueles que precisam de direção, Senhor, que o Senhor possa orientá-los nesta semana, ó Deus. Sei com a tua igreja, ó Pai, abençoa esta igreja, abençoa os pastores desta igreja, dê direção a eles, ó Pai amado, para a honra e glória do teu nome. É que eu te peço e te agradeço, no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Já estou indo embora, daqui a pouco estou indo embora pegando um ônibus, 600 quilômetros daqui, chegarei às 7 da manhã amanhã na minha cidade, já vou direto para o meu serviço, já vou direto trabalhar, mas eu vou dar glória a Deus, porque foi edificante esse final de semana. Deus me abençoou e Deus abençoou os irmãos, e é isso que importa até a volta de Jesus. Amém.